e minha querida irmã para a reflexão do Evangelho do dia. Direção Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. E hoje a reflexão do Evangelho do dia é o Evangelho de João, capítulo 10, deixa eu pegar aqui. Hoje é dia 27, né? João, o capítulo é 10, mas o versículo é 22 a 30. João, capítulo 10, versículo 22 a 30, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo do pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-la de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, ou da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos tendo a alegria e a felicidade de ouvir o Evangelho na qual Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. No Evangelho de hoje, Jesus vai repetir novamente que ele é bom pastor, as ovelhas escutam a sua voz e elas o seguem. E nenhuma dessas ovelhas se perderá, porque o próprio Deus, o Senhor, cuida destas ovelhas. Mas é interessante a pergunta, né, na qual é feita a Jesus. Na festa da dedicação do templo, Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão, e os judeus, então, rodeando Jesus, esperam um momento e perguntam: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Eles queriam que Jesus falasse: Eu sou o Messias, eu sou enviado de Deus, eu sou o Filho de Deus. Mas Jesus responde de outra forma, mostrando para eles as obras na qual Jesus fez. Para que eles pudessem entender, diante daquelas obras, só podia ser Filho de Deus. Mas eles não acreditavam que era Filho de Deus, por isso eles não podiam acreditar verdadeiramente que Jesus era o Messias. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos incrédulos diante da ação de Deus. Muitas vezes nós rimos naquelas pessoas que têm uma vida de oração. Às vezes nós não acreditamos que Deus pode agir na nossa vida, nos mudar, nos transformar, curar fisicamente até, porque isso é possível, depende somente de Deus, né? De nos libertar dos vícios, enfim. E a nossa fé diante de um Deus rico em misericórdia é que Ele vai agindo na nossa vida, curando, libertando, transformando, nos colocando de pé, nos auxiliando na nossa caminhada, que muitas vezes é árdua, porque lutar contra as coisas do mundo não é fácil. E por isso o Senhor, Ele se apresenta como o bom pastor, que dá até a sua vida pelas ovelhas para que elas não se percam. Mas tem um detalhe importante. Jesus não quer que nenhuma ovelha se perca. Mas para que essa ovelha não se perca, é necessário que elas tomem uma atitude, na qual o próprio Senhor falou: Elas escutam a minha voz e me seguem. Então é necessário a gente ouvir a voz do pastor. É necessário a gente ouvir a voz de Deus que clama por nós.
Ouvir a voz de Deus que nos orienta na nossa caminhada. Ouvir a voz de Deus que, volta e meia, está nos auxiliando para que a gente não se perca, né? No meio de tantas vozes que o mundo vai aí tentando, né, colocar dentro de nós para nos afastarmos daquilo que Deus quer para a nossa vida. Quando nós começamos a ouvir a voz do mundo, nós nos afastamos de Deus. E aí vamos cometer erros em cima de erros. E vamos nos afastando do Senhor. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente tem a possibilidade de diferenciar a voz do mundo e a voz de Deus. Para a gente entender melhor, a gente vai perceber o que é certo, o que é errado, o que é permitido e o que não é permitido. Ouvindo a voz de Deus, nós vamos ter essa possibilidade de estar distinguindo aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Mas quando você não ouve a voz de Deus, então para você tudo é permitido. E aí nós erramos, nós pecamos e nós nos afastamos de Deus. E por isso, muitas ovelhas se perdem, porque não aceitam, não acreditam e muito menos escutam a voz de Deus. Então hoje o Evangelho é um Evangelho lindo, maravilhoso, mas que traz para nós uma reflexão séria. Será que realmente eu escuto a voz do meu pastor? Eu escuto essa voz e continuo caminhando em sua direção? Ou estou deixando me perder nas vozes que o mundo vai aí trazendo para dentro do meu coração e fazendo com que eu obedeça, escute mais a voz do mundo do que a própria voz de Deus? Assim seja. Amém.